Espírito Santo, Criador, dai-nos a graça de, como São Vicente de Paulo, neste dia, alcancemos no coração a atitude do perdão, do amor aos pobres. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que hoje iremos rezar é Lucas capítulo 9, de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua revelando a sua face bondosa. Falamos ontem a respeito dessa diversidade de religião, outro dia também, de posturas pacificadoras, que geram e gestam a paz e o perdão. Nem sempre na igreja foi assim. Nós conhecemos muito bem o histórico da igreja, quando a igreja era, de fato, confundida com o Estado. Mas hoje vivemos outro momento. Voltamos mais a Cristo, estamos mais perto dele, ao Evangelho. Os samaritanos, vistos como pagãos, viam que Jesus ia passando com os discípulos para Jerusalém. E nós sabemos que a divisão era grande entre os samaritanos e os israelitas. Sendo assim, os samaritanos não aceitavam que aqueles judeus ficassem ali. Claro que os discípulos ficaram cheios de vontade de se vingar. E a pergunta foi: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E Jesus, sendo Jesus, voltou-se para eles e repreendeu-os. Queridos irmãos e irmãs, eu confesso a vocês, como padre, como jesuíta, nesses anos todos, o pior tipo de cristão que temos de lidar é aqueles que se deixam levar pela força que brota da sua humanidade ferida, que brota da sua fraqueza. Quando ele está convencido de que a violência, a divisão, a guerra entre irmãos é o caminho, porque eles se acham donos da verdade, estes são os piores que temos, com quem temos que lidar na própria igreja. Aqueles que se acham donos da verdade, aqueles que se acham radicais, donos da verdadeira igreja, da verdadeira doutrina, são os piores. Os radicais são os piores. E por isso precisamos perceber que o anúncio do Evangelho não pode passar por esse meio, utilizando a violência, o fogo, a destruição, para destruir, entre aspas, os inimigos. E o Papa Francisco tem constantemente criticado, evangelizado contra aqueles pregadores que são caracterizados pela rigidez.
que acusam os próprios irmãos porque não fazem parte do seu grupo, porque não estão concordando com eles, porque pensam diferentes, e esquecemos de que o nosso Deus é o Deus do amor, da misericórdia e do perdão. Queridos irmãos e irmãs, não se anuncia o Evangelho com a violência na ponta da língua, utilizando a Bíblia como arma. Não. O Evangelho é instrumento de salvação e não de ameaça. Por isso nós somos chamados a somar e não a dividir. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que nos chama à fraternidade universal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos, comunhão, seguindo teus passos a missão, paraíso em terra construir, num só coração amar e servir, sempre passo a passo peregrinar. E tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor.